Olá, olá, olá pessoal, boa noite, boa noite. Vamos chegando hoje nosso 21º episódio da nossa série Vida de Professor, que está se encaminhando para a reta final, para a gente conseguir, se tudo der certo, fechar todo o mapa do Brasil. Temos tido lives diárias. Ontem uma conversa muito legal com o professor Marcos do Acre. Na segunda-feira conversamos com o professor Volpe do Mato Grosso do Sul. E hoje vamos ter a honra de receber o professor Welder Queiroz do Mato Grosso, que já está aqui conosco. Eu vou aceitar aqui a sua solicitação. Vamos torcer para tudo dar certo, né? A internet é sempre uma incógnita. Mas espero que funcione. Vamos tentar fixar aqui o tema da live. Ótimo. Bom, vamos lá. Vai dar certo. Pessoal chegando aí. Olá, meu caro. Tudo bem? Tudo Boa bem, noite. Márcio? Boa noite, boa Tudo bom? noite. Tá me escutando bem? Te escuto bem, tudo ótimo por aqui, graças a Deus. E você, como está Que nessa ótimo. sequência de projetos? Obrigado pelo convite. Ah, que ótimo, que ótimo. Tudo bem? Estamos entrando na nossa reta final. Estava falando aqui antes de você entrar. E se tudo der certo, nós vamos no dia 15 de outubro, semana que vem, né, o dia do professor, ter o mapa do Brasil todo completo. Pelo menos a ideia é essa. E está tudo encaminhando bem. Tomara que a gente consiga. Hoje já estamos no nosso 21º episódio. Eu confesso a você, até falei esses dias também sobre isso, que eu nem imaginava que o projeto fosse tão longe. Eu achei que iria fazer ali uns 10, 12 episódios no máximo, mas na medida em que os episódios foram sucedendo, os professores foram cada um mais gostando do assunto, do tema, eu recebendo mensagens, as pessoas pedindo para eu continuar, e eu falei, bom, então, se é isso que todo mundo quer, vamos continuar, vamos prosseguir. E mais uma vez, a gente já conversou um pouco, né, quando eu te fiz o convite, fiquei muito honrado quando você aceitou, mas aqui de público eu queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui no projeto, que certamente vai engrandecê-lo ainda mais. Para mim é uma grande honra poder contar com a sua participação representando o estado do Mato Grosso. Eu vou aqui fazer uma breve apresentação, é uma coisa bem informal mesmo. A nossa ideia aqui é uma live, como a gente já tem falado, né, uma live leve, né, uma live tranquila, uma live para a gente conversar não de questões jurídicas, mas sim sobre a vida de professor. E aí já engato com uma primeira pergunta para você poder conversar bastante conosco aí, com as pessoas que têm nos assistido. Bom, então, professor Welder Queiroz, daqui a pouco vai falar sobre isso, né? Uma divergência aí na doutrina a respeito desse nome. Professor Welder Queiroz, do Mato Grosso, ele é doutor e mestre em Direito Processual pela PUC de São Paulo, é especialista em Direito Empresarial pela Mackenzie, é professor nos cursos de graduação, especialização e mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso, é membro consultor da Comissão Especial de Processo Civil do Conselho Federal da OAB e advogado e um grande professor, um grande colega. Eu fico muito feliz mais uma vez, muito honrado de você poder ter aceitado participar do nosso projeto. Bom, Helder, para a gente começar, eu Eu que queria te que você agradeço, Márcio. pudesse... Que isso, para mim é uma honra e tem sido absoluta que todo mundo aqui que vai nos assistir, estou vendo aqui nosso professor Cláudio, que amanhã vai conversar conosco, professor do Piauí, vi aqui alguns alunos também que entraram, fico feliz que vocês estejam aqui, muito bom receber todo mundo. Mas como eu dizia, para a gente começar, eu queria que você pudesse contar para nós um pouco como que até hoje, né, até 2020, como que é a sua história na docência, como é a sua história como professor, como é que a docência entrou na sua vida, se foi algo que surgiu de infância ou mais tarde, na graduação ou depois até, foi algo pensado ou uma oportunidade que surgiu, enfim, da forma mais inesperada possível ou não, enfim, conta um pouco para nós sobre isso e mais uma vez, muito obrigado. Márcio, eu quero registrar aqui meu agradecimento pelo esse convite, pelo projeto que você tem desenvolvido. E, poxa, essa pergunta é muito interessante, faz a gente refletir, pensar, ter boas lembranças da vida, né? Eu, quando estava na faculdade, e principalmente caminhando para o final da faculdade, eu tinha duas certezas. Uma que a minha intenção não era prestar concurso. A minha intenção era dar aula e advogar. Então, desde a faculdade, eu sempre tive essa vontade de dar aula e ser professor e exercer a advocacia. E sou muito feliz porque faço e exerço essas duas atividades. E aí, com esse objetivo formado, me mudei para São Paulo. Logo depois que formei, enfim,
um pouco menos de um ano depois de formado, eu mudei para São Paulo com o objetivo de fazer o mestrado, pensando exatamente na docência, me qualificar e assim fui. Mudei em início de 2008 para São Paulo e comecei a especialização em processo civil na PUC São Paulo e como aluno ouvinte no mestrado na PUC São Paulo. Então, aluno ouvinte naquele momento, quem me recebeu foi o professor Sérgio Shimura, que veio depois de ser meu Que orientador no recepção, né? mestrado. Então, e assim começou. E eu, com 3 meses em São Paulo, eu sempre fui um pouco apaixonado por processo civil, sempre me dediquei a estudar. E uma amiga na especialização, a Júlia Stelzic, ela um dia falou: Welder, você tem interesse em dar aula? Eu falei: pô, Júlia, tenho. É algo que me agrada, me satisfaz. Então, tem uma oportunidade aqui para professor assistente lá no LFG ainda, nos cursos preparatórios para a segunda fase da OAB. E aí, nisso, ela me indicou, me apresentou, fui entrevistado. Naquele momento, não tinha vaga disponível para civil, e aí acabou que eu ingressei como professor assistente em empresarial para a segunda fase da OAB, e isso interferiu aí muito na minha carreira. Foi o meu início de docência em cursos preparatórios e principalmente aulas práticas para a segunda fase da OAB. Então esse foi um pouco do meu início da minha carreira acadêmica. Em seguida entrei no mestrado, fiz especialização empresarial. Nisso, um certo dia, me lembro muito bem, um evento, um lançamento de um livro em homenagem ao professor Ovídio Batista, lá na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, no centro que eles têm, um espaço belíssimo que eles têm. O professor Cássio Scarpinella Bueno me convida para ser seu assistente na graduação. Eu tinha sido seu aluno no mestrado na graduação, isso lá para o início de 2010, quando ele me convidou. E aí eu passei durante 3 anos como assistente do professor Cássio Scarpinella Bueno na graduação da PUC São Paulo e como assistente nos cursos para a OAB, no primeiro momento do LFG e depois do Damásio, da professora Elizabeth Vido, quem também tem um grande carinho. E essa história, Márcio, combina com minha conclusão do meu mestrado em 2012. Muito coincidentemente, 2 meses antes da conclusão do mestrado, minha banca estava marcada para o dia 8 de novembro de 2012, publicou na Universidade Federal do Mato Grosso um edital de concurso, um concurso para direito civil, outro para processo civil e outro para penal. E aí eu tive e a prova seria em dezembro. E eu tive a felicidade, enfim, poderia dizer sorte, mas as coisas se ligam e culminaram nisso. Eu obtive a aprovação no concurso com 17 candidatos, enfim, de se aprovar. E aí, assim, ingressei na UFMT. Isso foi exatamente um marco para eu retornar a Mato Grosso. E depois disso, sempre continuei indo a São Paulo, ingressei no doutorado em seguida, concluí o doutorado em 2018 e ingressei no mesmo ano, logo em seguida, como professor, tudo isso no início de 2018, como professor do programa de mestrado na UFMT. Então, isso, em muita síntese, é um pouco da minha história na docência, um pouco do que passou dessa minha vida como professor. É legal porque você teve uma escola, né, uma das mais tradicionais, né, na PUC de São Paulo, e teve a oportunidade de ficar sendo assistente de ninguém menos que o professor Cássio Scarpinella, né? Que escola, que aprendizado que deve ter sido isso, né? Isso para um professor não tem preço, né? Márcio, o que foi muito legal para mim com relação a isso foi porque na PUC São Paulo o professor acompanha a turma. Então eu acompanhei o professor Cássio Scarpinella numa turma que foi da teoria geral do processo até o final do processo civil. Então eu tive 3 anos acompanhando o professor Cássio Scarpinella Bueno em todo um curso da graduação. Então isso para mim foi uma experiência muito válida e, poxa, eu tenho um grande agradecimento e isso resultou numa grande amizade que eu tenho com o professor Cássio Scarpinella Bueno nesses 3 anos que eu tive a felicidade de o acompanhar e o assistir em suas aulas na graduação da PUC São Paulo. Que escola, que aprendizado. Realmente, o professor Cássio é diferenciado em vários sentidos, né? Ele é técnico, é preciso, é brilhante.
né? E tenho certeza que você fez. Não há dúvida que isso reflete nos seus trabalhos, reflete na sua produção, né? Não há dúvida que você é um grande professor hoje em dia, certamente porque teve esses grandes mestres que auxiliaram. Bom, já que a gente está falando de grandes mestres, de grandes professores, né? Um dos objetivos do nosso projeto é tentar também homenagear esses professores, essas pessoas que fizeram que estão sendo entrevistados chegassem até aqui, né? As pessoas que fizessem com que a gente chegasse de forma a poder hoje ser entrevistado, a poder ser representante de um estado. E aí, claro, além de uma homenagem ao próprio entrevistado, que a gente está fazendo, obviamente, né? Eu também queria que você pudesse aproveitar a oportunidade de homenagear pessoas que te influenciaram, pessoas que te fizeram pensar em ser professor, não necessariamente professores do mestrado, doutorado ou da graduação. Alguns colegas aqui têm citado até professores da infância, professores do ensino médio, enfim, não há um recorte temporal. Você é que escolhe quem você gostaria de dizer que poderia ser homenageado e a razão por essa escolha. Márcio, eu consigo elencar aqui 5 professores que têm uma forte influência não só na minha carreira como professor, mas influência na minha carreira acadêmica como um todo. Tá? Então, esses 5, primeiro, começo com o professor Humberto Teodoro Júnior, foi quem me acompanhou durante toda a graduação, e fiz pelos seus livros especificamente. O professor Humberto Teodoro Júnior foi o primeiro contato com o processo civil e, obviamente, isso influenciou aqui em minha escolha e dedicação ao processo. Então, o primeiro nome que eu gostaria de destacar de influência na minha carreira é o professor Humberto Teodoro Júnior, em que eu tenho a satisfação de conhecê-lo, a felicidade de o conhecê-lo, porque ele tem familiares no meu estado, então, mesmo em ambientes informais, eu tenho a felicidade aí de ter eventuais contatos com ele. Então, o primeiro professor que eu gostaria de destacar, exatamente pela influência literária, é o professor Humberto. Depois, gostaria de destacar 3 professores que, exatamente pela influência que tiveram em minha formação. O professor Cássio Carpinella Bueno, uma grande inspiração. Eu costumo dizer que ele é responsável pela minha base científica, por toda a influência de literaturas indicadas para a leitura. Então, o professor Cássio, quem eu tive o prazer de acompanhar na graduação e tenho a felicidade de o tê-lo como um amigo e foi meu orientador no doutorado, teve uma forte influência na minha formação. Professora Tereza Rudalvin. A professora Tereza Rudalvin tem uma simplicidade no ensinar temas complexos e uma habilidade de conduzir isso com uma sinceridade que é típico dela, que também muito influenciou e me inspirou em ser professor. Então, tanto o professor Cássio quanto a professora Tereza têm essa forte influência. E eu também não posso deixar de registrar aqui essa influência na minha formação do professor Sérgio Shimura. O professor Sérgio Shimura, na PUC São Paulo, e eu fui aluno ouvinte de 2 disciplinas dele enquanto aluno ouvinte ainda, aluno especial, e depois fui aluno no mestrado propriamente dito. O professor Sérgio Shimura teve uma forte influência porque ele tem uma habilidade de ensinar os seus alunos a pensar através de questões complexas. Então, o professor Shimura sempre nos apresentou questões complexas, muitas vezes de difícil resposta, o que nos obrigava a buscar construir um raciocínio a partir da teoria do processo, a partir da teoria do direito, e isso foi muito marcante em minha formação. Mas eu não posso finalizar a resposta dessa pergunta sem também fazer menção à professora Elizabeth Vido. Professora Elizabeth Vido é professora do Damásio de Jesus hoje, e ela que me acolheu no início da minha carreira, ela que me incentivou. A primeira aula para eu ministrar, ainda no LFG na época, foi por empurrão dela. Ela falou, não, você conhece o conteúdo, você sabe, você é capaz, você tem habilidade de comunicação, vai. E eu falei, não. Ela falou, não, vai sim. E foi mais ou menos assim, uma relação de me empurrar para a sala de aula. E, poxa, isso foi para mim um grande incentivo à minha carreira como professor mesmo. E eu tenho um grande agradecimento a ela pelo espaço e oportunidade que ela me deu. Nos 5, quase 6 anos que eu tive de convivência com ela em São Paulo. E por ser uma pessoa humana e que também me inspirou muito
na, na forma de lidar com os alunos, na forma como se relacionar com os alunos. Então, assim eu consigo fechar esses 5 professores que têm grande influência, seja no meu pensamento, seja na minha inspiração como professor, enfim, essas 2 formas eu faço homenagem a esses 5 professores. Excelentes nomes você escolheu, assim, é claro que qualquer recorte, ele implica escolhas e renúncias, né? Mas as suas escolhas, assim, boa parte dos professores que você citou, eu tenho a satisfação e a honra de conhecê-los, bom, o professor Humberto Teodoro a gente não precisa nem dizer, né? Eu digo sempre que eu tenho muito orgulho de dizer em vários lugares que sou mineiro, é, e professor de processo, e cito sempre o professor Humberto Teodoro. Eu fiz a minha faculdade toda com os livros dele, né? Naquela época a gente não tinha essa quantidade de autores que hoje tem, a facilidade de conteúdo, né? De acesso a conteúdo. Então o professor Humberto Teodoro era realmente aquele de cabo a rabo. A gente ia do início ao final e era uma satisfação muito grande. E a professora Tereza, eu até brinquei ontem, parece que ela é o concurso aqui. Quase todos os colegas têm citado a professora Tereza e não é à toa, né? A professora Tereza ela consegue transmitir com uma simplicidade, com um sorriso no rosto, e fazer com que você se sinta confortável para falar, para escrever sobre alguma coisa, né? O apoio que ela dá para novos profissionais, para novos escritores, é algo assim realmente de se elogiar, não tem dúvida alguma. Bom, ótimas homenagens, eu não sei se eu já te falei isso, mas eu tenho compilado esses nomes que os colegas têm citado, e a ideia é fazer com que no final eu faça um levantamento desses professores, não sei se eu vou eventualmente publicar um texto, enfim, mas a ideia é compilar isso tudo e certamente os seus nomes vão estar lá em lugar de destaque. Bom, a gente tem falado também, não tem como deixar de mencionar, né, os professores que nos ajudaram a chegar onde nós chegamos, né, e isso é um momento importante. O professor Leonardo Greco foi meu orientador, tive a satisfação e honra de tê-lo como orientador no mestrado e no doutorado. Ele tem uma frase que ele diz: a gratidão nunca é demais, né, a gente mostrar que a gente está grato pelo que chegamos, onde chegamos. É importante a gente olhar para trás e saber que nada disso foi sozinho, né? A gente não conseguiu nada sozinho. Claro que você tem todo o seu mérito, né? A oportunidade não seria revertida em sucesso se não tivesse seu mérito. Mas certamente o professor ali nos ajudou e isso é importante a gente também pontuar, né? Bom, a gente está falando de vida de professor, a gente está falando de docência, estamos falando de uma longa estrada, né? Como professor que você já citou aí desde o início. E certamente muitos momentos marcantes você já experimentou, você já viveu, e isso é muito interessante na vida do professor, né? Então, se você pudesse, nesse sentido, destacar ali alguns momentos que hoje vem à mente, né? Tenho certeza absoluta que a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas falando, que certamente iam ter muitas e muitas histórias boas para serem lembradas. Mas se você pudesse citar para nós momentos marcantes, tanto positivamente como negativamente, porque uma das minhas preocupações aqui é tentar mostrar, como meus alunos brincam, né? Mostrar a realidade, mostrar também que a vida de professor ela tem momentos muito positivos, muito bons, e são os momentos que normalmente a gente divulga, né? A gente fala, mas também momentos que eventualmente não são lá dos melhores, momentos que as coisas não funcionam, momentos em que eventualmente alguma coisa dá errada, mas que de alguma maneira isso serviu como aprendizado para você crescer na carreira, na vida de professor. Então, se você pudesse citar aí pelo menos esses 2 opostos, fica à vontade, se quiser citar mais de 2, enfim, a palavra é sua. Tá, essa pergunta me traz uma felicidade em si, porque enfim, temos vários momentos marcantes como professor de felicidade, mas para destacar algum, eu gostaria de destacar 2, Márcio. Um momento muito marcante na minha vida foi a aprovação no concurso para professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Para ser muito sincero, eu não esperava, não imaginava, concorri com outros professores no meu estado, não tinha sido aluno da UFMT, não tinha sido professor substituto, estava fora do Mato Grosso, estava em São Paulo, e foi muito marcante, um momento muito feliz em minha vida ser aprovado e ingressar como professor na Universidade Federal de Mato Grosso. E um outro momento muito marcante, então vou destacar 2, foi no final do ano passado, quando eu fui escolhido como paraninfo da turma que finalizou o curso do ano passado. Para mim, foi um momento muito emotivo e de muita felicidade e que realmente enfim, me deixou muito alegre, muito feliz e, enfim, emocionado naquele momento. E até hoje eu fico um pouco menos emocionado com isso, porque
você ser paraninfos de uma turma demonstra uma respeitabilidade e uma afinidade recíproca que cria nesse elo professor-aluno e a turma, e faço aqui em homenagem à Poliana, que está aqui presente, nos acompanhando aqui. Foi para mim um momento muito marcante e emocionante. Eu fico emocionado de falar isso. Que legal, legal. Obrigado, Poliana. E foi uma turma, Márcio, que marcou meu retorno ao FMT depois de 2 anos de licença para o doutorado. Então, eu retornei ao FMT em 2018 e 2019, dei aulas por 2 anos para essa turma, a turma do Matutino, que se formou no final de 2019. Então, esse foi um momento bastante marcante para mim. Até separei um quadrozinho aqui, em que legal. eu tenho guardado, registrado. Então, foi realmente um momento carinho, emocionante para mim. Legal. Parabéns. E aí, o oposto, que a sua pergunta teve os lados marcantes e, positivamente, os lados marcantes. Lecionar nem sempre é um mar de rosa, né? Então, de forma genérica, nós como professor, às vezes, a gente se exalta e pode, eventualmente, mesmo sem querer, eventualmente ser um pouco mais ríspido com o aluno. Não tem nenhum evento específico, mas a gente sabe que, às vezes, a gente é ser humano e pode se irritar, pode ter ocorrido algo nesse sentido. Mas não tem nenhum especificamente que me marca. Mas a minha maior frustração como professor foi nesse ano. Minha maior frustração como professor foi, somada à minha emoção de ser escolhido para ninfo, comecei logo em seguida a elaborar um discurso de paraninfo para a cerimônia de colação de grau dessa turma, e em seguida veio a pandemia. E que pena. E uma das minhas maiores frustrações foi exatamente porque esse momento que seria celebrado de alegria, com um discurso que eu vinha preparando para a turma, foi efetivamente frustrado com a pandemia. Os alunos tiveram todos que colar grau virtualmente. Enfim, eu já até pensei, já cheguei a adaptar esse discurso, já pensei até publicar como discurso nunca proferido. Mas quem sabe, com o término da pandemia, a gente possa reunir a turma novamente e efetivar um momento enfim, de reaproximação após esse período turbulento que nós vivemos de pandemia que assola o mundo. Isso é muito frustrante. A Poliana está falando aqui em Juiz de Fora, por coincidência, salvo engano, nós paramos no dia 18 de março e a colação de grau foi exatamente uma semana antes. Então, assim, por muito pouco isso não acontecia também. Eu tive a honra de ser homenageado por essa turma que se formou no final do ano passado e eles deram muita sorte, porque exatamente o baile de formatura foi num sábado e dali na segunda-feira começou-se a discutir sobre parar as escolas ou não, e salvo engano na quarta isso já aconteceu. Quer dizer, realmente por poucos dias que eles não tiveram essa frustração que infelizmente eles tiveram. Mas eu acho que você tem que sim que guardar esse discurso aí, tem certeza absoluta que os alunos, mesmo um tempo depois, eles vão receber esse discurso com muita alegria, com muita satisfação, até porque eles devem estar aguardando ansiosamente, né, esse discurso que você vai proferir. Estou vendo aqui conosco o professor Sérgio Arenhar. Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco, é uma grande honra vê-lo aqui. Um abraço, e também a professora Fernanda também está aqui, tem vários colegas assistindo a nossa live, fico feliz, graças à sua grande participação, certamente está todo mundo aqui gostando muito. Bom, é muito legal ver aqui. Realmente. E é interessante você visualizar, a gente vê nossos alunos, amigos, enfim, amigos da academia, amigos da advocacia, enfim, nos acompanhando aqui. Então, recebam todos um abraço aqui, um abraço meu, que dedico um tempo para nos acompanhar essa quase uma entrevista sobre a vida de professor. Que legal, que legal. Fico muito feliz com isso. É bem legal, assim, porque muitas pessoas que... Diga. E para não ser injusto, nesses momentos positivos, é claro, para ser chamado como paraninfo me marcou muito, mas também não posso deixar de registrar a minha alegria das minhas primeiras 4 turmas, quando eu ingressei na UFMT em 2013, das 4 turmas eu fui homenageado como amigo da turma, etc., em 3. Então isso também para mim, naquele momento, eu tinha acabado de iniciar minha carreira na UFMT, também foi um momento marcante, apenas para deixar registrado aqui. Não, é sempre bom, sempre uma homenagem eu sempre brinco com meus alunos, assim, eu tive a fortuna de ter sido homenageado algumas vezes, alguns até já passaram por aqui,
E eu brinco com ele, falo, tem tanto professor bom, tem tanta gente, vocês vão me escolher por quê, né? Mas eu não quero questionar, eu quero só aproveitar o máximo possível essa cerimônia. Essa semana mesmo, as redes sociais elas acabam mandando pra gente, né, lembranças de 2, 3 anos atrás e tudo, né? Eu recebi agora uma lembrança do baile do ano passado, que eu estava lá comemorando com o pessoal, e eu falei, que pena que a gente não pode ter essa oportunidade agora. Mas enfim, daqui a pouco essas coisas vão passar, se tudo der certo, e nós vamos voltar a nos aglomerar e fazer festas, que isso realmente a gente merece. Estou vendo Que aqui que assim seja. o professor Rafael Vasconcelos também está conosco aqui. Obrigado, meu caro. Rafael é uma sumidade em direito internacional. É a única pessoa, não sei se você conhece alguém, o Eldo, que fez isso, mas ele conseguiu ter a proeza de fazer 2 mestrados e 2 doutorados simultâneos. Ele fez 2 mestrados, um na USP e na UERJ, depois ele fez 2 doutorados na USP e na UERJ, e é professor da UERJ, é professor da Federal Rural do Rio de Janeiro. Fico muito feliz de vê-lo aqui, Rafael. Muito obrigado. Bom, vamos seguir nossa entrevista, vamos seguir, nós temos muita coisa aqui que eu quero saber de você, meu caro. E não não estamos falando de professor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, dentro de sala de aula, né, sobre o seu dia a dia como professor. Não, que vergonha nada. Bom, seu dia a dia como professor, e se você pudesse contar para nós um pouco como é que é seu método de aula e seu método de avaliação. Se você tem alguma dica específica, por que razão? Porque também uma das nossas premissas aqui, um dos nossos objetivos, é tentar influenciar novos profissionais, né? Então, essas dicas de sala de aula têm sido muito legais também para esse fim, para esses futuros colegas que a gente vier a ter. Legal a pergunta. Márcio, normalmente para falar de método de aula, eu normalmente, a aula ela tem um viés diferente se ela é uma aula voltada à graduação, se ela é uma voltada para especialização ou para mestrado. Então, eu sempre procuro muito analisar o público para quem eu vou lecionar. Então, por consequência, a minha metodologia de aula ela varia um pouco. Por conta disso, começando pela graduação. Na graduação, eu acho extremamente importante ser uma aula expositiva dialogada, porque a gente está tratando aí de uma formação dos alunos. Então, normalmente eu gosto de mesclar muito uma aula expositiva, dialogada, conversando com os alunos, fazendo essa interação com lousa ou slide, enfim. Somado a isso, eu também acho interessante realizar estudo de casos. Ou por meio de análise de acórdão, ou por meio que eu gosto muito de buscar inspiração em julgados, mas converter em casos fictícios. Eu normalmente faço isso envolvendo o nome dos alunos nos casos, e aí formular perguntas sobre os temas que nós estamos estudando a respeito. Então, são essas duas metodologias de ensino, de sala de aula que eu adoto para a graduação. Para a especialização, também tem um pouco dessa aula um pouco dispositiva, mas acho que ganha uma maior relevância você trazer elementos práticos, porque normalmente quem procura uma especialização lato sensu quer que aquilo agregue à sua vida profissional. Então, normalmente eu procuro trazer um pouco mais elementos dessa forma. E aí, no mestrado especificamente, eu acho que o mestrado tem uma relevância você induzir o aluno à pesquisa, e eu gosto muito no mestrado, estimular e formular dúvidas, ou formular questões para que os alunos tenham dúvidas, e isso motive uma leitura de um texto, buscando a resposta para suas dúvidas. Então, no mestrado, eu gosto dessa metodologia quase um pouco socrática, né? de ensinar por questões e de discutir e trazer elementos por discussões, de levantar dúvidas. Acho que a leitura de um texto ela é muito mais instigante quando se busca uma resposta do que a leitura por si só. E o mestrado, você passou por isso, nós passamos por isso também. A gente sabe que é um momento de estresse, de tensão. Então, isso, você ler com um objetivo, acho que é uma forma mais instigante de buscar os alunos ao mestrado. Então, essa é uma metodologia que eu busco ter também como professor no mestrado, incentivar dúvida e muitas vezes até deixar de dar as respostas para forçá-lo a ter dúvida. Acho que isso é um pouco de metodologia que eu uso para as aulas do mestrado. E aí, para responder de vez a sua pergunta, a segunda parte da pergunta é sobre avaliação, né? A metodologia de avaliação. E, poxa, quando você me fez a pergunta, eu estava aqui
pensando, como normalmente eu tenho feito. Eu gosto de mesclar, Márcio, até porque a avaliação, o aluno em si, ele tem sempre aquela impressão que a prova é quase ou você soube o conteúdo, ou senão você vai ser punido, né? E a intenção não é essa. A intenção é efetivamente verificar o que o aluno aprendeu, se aprendeu efetivamente o conteúdo, para suprir depois, enfim, esclarecer alguns temas em que a maioria, enfim, complementar o aprendizado, né? Então, as minhas avaliações, normalmente, são mescladas e de dois tipos. Uma avaliação por questões, normalmente 60% de questões objetivas e 40% de questões subjetivas, às vezes 30, 70, enfim. Então, essa é um tipo de avaliação, mas normalmente eu mesclo essa avaliação com uma outra avaliação. E essa outra avaliação é um caso hipotético, que eu normalmente tenho inspiração em julgados, e claro, sempre eu faço as modificações necessárias para adequar especificamente a matéria, e trago um caso hipotético e formulo perguntas sobre esse caso. E aí essa avaliação normalmente eu faço em grupo e com consulta. Então, com consulta a doutrina, para pesquisa. Doutrina, que eu brinco com ele, só não vale consulta aos universitários, porque senão a avaliação seria de toda a turma, né? Então, na graduação, eu gosto de formar grupos e passar conversando com os grupos, seja como metodologia de aula, seja também como metodologia de avaliação. E, normalmente, essa metodologia, os alunos normalmente se envolvem bastante com a matéria. Eu percebo que eles têm uma afinidade com isso. E isso eu aprendi um pouco na PUC São Paulo. A PUC São Paulo tem muito de utilizar essa metodologia, seja na graduação ou no mestrado, de trazer casos com perguntas relacionadas ao caso, um caso hipotético. E isso eu trago um pouco e adapto para a minha vida na Universidade Federal de Mato Grosso. Legal, porque eles conseguem perceber a aplicação prática daquilo que eles estão aprendendo nos livros, né? Principalmente para a gente que dá aula de processo, às vezes o aluno que não faz estágio, ou às vezes o aluno que está um pouco afastado da prática, para ele fica tudo muito abstrato, né? E eu me lembro sempre quando eu estava começando a dar aula, eu falando sobre agravo de instrumento, e ainda naquela época a gente está ficando pré-histórico, né? Mas falando naquela época de papel, né? Processo de papel. E eu falava formar um instrumento, o aluno não conseguia entender, até que um dia no escritório que eu trabalhava, eu falei, olha, peraí, eu levei um agravo de instrumento, realmente, aquela calhamaço de cópia, aquele monte de coisa, eu mostrei assim, e aí o aluno olhava, agora eu consegui entender o que é isso e tal. Então, realmente é interessante você fazer esse diálogo entre a teoria e a prática, isso faz muita diferença. Estou vendo aqui a Mariana concordando contigo. Também no mestrado, né? No mestrado ainda mais, porque você força o aluno a pesquisar, você força o aluno a questionar. E eu achei legal você falar sobre perguntas, que você não deixa a resposta. Isso eu faço sempre. Assim, semana passada mesmo eu dei uma aula em pós-graduação lato sensu e passei para os alunos um roteiro e deixei umas 15 questões. Olha, eu vou responder algumas aqui, outras não vou responder. E alguns alunos mandavam mensagem, professor, mas você não vai responder? Eu falei, não vou responder não. Aqui eu vou te dar o caminho, mais ou menos por aí, e você vai correr atrás da resposta. E essa é a ideia, né? Fazer ele pensar, fazer ele questionar, porque na hora que ele tiver ali um processo diante dele, seja como advogado, como professor, enfim, como qualquer profissional, dificilmente ele vai ter alguém para dar ali a resposta para ele no caso concreto, né? Então é importante, interessante isso. É uma boa dica que você deu para todo mundo. Bom, é verdade. A Mariana, Mariana falando aqui do viés importante do mestrado, Mariana é minha primeira orientanda no mestrado e foi por consequência na primeira turma em que eu lecionei no mestrado em 2018, professora nas universidades em Cuiabá, enfim, deixou aqui o registro. Que legal. E, Márcio, essa questão de ensinar pela pergunta é incomum, mas tem uma aula específica que eu leciono na especialização da PUC-Rio, em que eu formulei ela inteira em perguntas e respostas. Então, é uma metodologia de aula que não é o meu dia a dia, não é a minha aula habitual, mas é uma aula na especialização que eu tenho, é uma aula de aspectos polêmicos dos recursos, então que eu sempre vou atualizando, então eu tenho 50, 60 perguntas, e aí eu faço blocos de questões e primeiro formo grupos, vou debatendo com os grupos e depois uno a turma a cada bloco de questões. Então tem uma dinâmica diferente. É uma aula que eu arrisquei, para ser muito sincero para vocês. Eu arrisquei essa aula dessa metodologia e felizmente foi muito bem recepcionada.
e é uma das aulas que eu leciono na especialização da PUC-Rio. Eu utilizo essa metodologia, vou sempre aperfeiçoando quando trato de aspectos polêmicos dos recursos. Que legal. Você falou do curso. Semana passada tivemos aqui o Alexandre Freire, que é professor da PUC-Rio também, né? Sim, É um grande curso. O pessoal que está pensando em curso de pós-graduação aí, eu já indico fortemente, não porque você citou, mas também pelo fato de você ter mencionado, porque de fato é um curso tradicionalíssimo, né? Um curso muito importante de pós-lato sensu e que segue, né? Que segue mesmo nesse momento de pandemia. O curso segue, tem funcionado muito bem. Eu tenho acompanhado sim. alguns colegas que lecionam lá, é um curso, mas eu não sabia de fato dessa sua metodologia e fiquei feliz, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Mesmo um professor mais experiente fica na dúvida, fala, será que vai funcionar isso? Será que vai dar certo? E recolher as experiências de colegas, isso acaba também nos incentivando a ousar um pouco mais, né? Pensar em outras metodologias, isso é É, bem legal. Bom, você falou da Mariana, que está aqui com uma super missão, de fato, Mariana, você tem uma super missão, né? Ser mestrando do professor é uma grande responsabilidade. Mas você está falando, nós estamos falando de pesquisa, né? E aí, essa minha pergunta diz respeito à pesquisa, de respeito à escrita. Né? Uma das dificuldades que os alunos sempre trazem, que os novos profissionais também trazem, é como escrever, né? É como colocar no papel aquelas ideias que eles aprenderam, aqueles insights que tiveram, né? E você tem obras muito importantes, tem textos muito importantes, né? A gente estava conversando há pouco sobre a grande honra que você teve de ter o professor Humberto Teodoro Júnior dialogando uma sua obra sobre contraditório. Aliás, se você quiser falar um pouquinho a respeito, seria legal também. Mas eu queria que você pudesse, nessa pergunta, dizer para nós como é a sua dinâmica de escrita. Se você tem uma metodologia própria, se você tem um horário do dia que você para isso, ou não, é quando vem a ideia que você para escrever, enfim. Se você puder também dar dicas sobre esse tema para quem está nos assistindo, seria legal. legal, vamos lá, falar sobre pesquisa. Bom, acho que sobre pesquisa tem uma importância de você ter um tema que você seja instigado a ele, que você consiga namorá-lo. Isso ocorre com vários temas. Então, e isso tem uma importância então, de definição do tema e delimitação do tema para a pesquisa. E aí, para desenvolver a pesquisa em si, uma vez delimitado, tem uma importância de você pensar em elaboração de sumário, até para que possa preencher os conteúdos, seja de um artigo científico, seja aí de um trabalho maior, como é uma monografia, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado. Então, essa preparação prévia e saber assim, elaborar no sumário tem uma relevância. E eu costumo orientar, Márcio, os alunos, seja da graduação, no mestrado, da especialização, em que eu oriento, eu coordeno a especialização de processo civil aqui na Universidade Federal, eu costumo orientá-los a buscar, eu gosto de estabelecer para um início de pesquisa uma regra de três, pensando nos alunos. E aí eu buscar três cursos científicos, ou seja, não vale aí livro voltado a concurso, porque a finalidade é diversa, Claro. e a partir disso, porque traz uma análise macro do tema que você quer pesquisar e auxilia na elaboração de um sumário. Então, na análise do ordenamento jurídico, da doutrina, começando por enfim, ao menos três cursos, depois buscar três artigos científicos sobre o tema que você pretende pesquisar, está pesquisando, depois três livros. Então, é uma regra de três que, quando você vê, você envolve já uma quantidade. Só nessa brincadeira tem 9 autores mencionados. E como o direito ele não é só o ordenamento jurídico, não é só a lei, é o ordenamento jurídico interpretado e aplicado, também acho relevante na pesquisa, e eu tenho buscado um pouco mais isso, também buscar julgados, jurisprudência propriamente dita, e julgados, e eu também gosto de orientar a regra de três. Então, dependendo do conteúdo, Supremo, STJ e tribunal local ou algum tribunal. Tá? Então, isso é um pouco de orientação que eu passo para um início de pesquisa. E aí, a partir disso, claro, você vai desenvolvendo, ampliando, cada capítulo, cada tópico que vai escrever, você busca várias outras obras e autores que tratam especificamente do tema, e isso você vai dando maior robustez, e isso vai depender, claro, se é um livro, se é um artigo científico. Então, isso como um pouco de regra geral de orientação sobre pesquisa que eu adoto e eu oriento um pouco meus alunos, em geral, para ter o norte. Porque muitas vezes o aluno não sabe por onde começar, você disse agora há pouco, né?
tem uma ideia, tem um tema, gosta do tema, e é por onde começa. Então, normalmente, eu passo essa orientação. E aí você fez a pergunta minha pessoal, né? Como eu especificamente lido e organizo o meu tempo para escrita e pesquisa. Eu sou uma pessoa um pouco mais noturna. Então, buscando equilibrar as multifunções da vida, o tempo de escrita e pesquisa de um bom tempo para cá tem sempre ficado para o período da noite. Então, normalmente aí concilio com a família até 9, 10 da noite. Meu período de 10 à meia-noite, 10, 1 da manhã, é um horário que normalmente, claro, não é extremamente rígido, sagrado, etc., mas é um horário que normalmente é um horário que eu me dedico à leitura e à escrita e, eventualmente, também aos sábados. Então, esse é um pouco da minha organização voltada à leitura e à carreira de autor, de pesquisador, de escritor que eu organizo. Então, é um pouco assim, meu horário, normalmente é esse horário da noite. Aí eu procuro, às vezes eu tenho que me controlar para não entrar noite adentro. Então, normalmente é esse pós 9, 10 horas da noite, é um horário que eu dedico à leitura e à escrita. Nós estamos no mesmo. Eu também costumo trabalhar nesse horário. Eu fiz faculdade à noite e eu me acostumei a estudar à noite. É claro que agora, com pandemia, as coisas estão muito bagunçadas, né? Eu também gosto de estudar de madrugada, o telefone não toca, não chega mensagem, né? Você tem Exatamente. ali aquela tranquilidade de poder pensar. O problema é vencer o sono, né? Às vezes ele vence, às vezes ele consegue ganhar a batalha, mas é bem assim. A minha tese de doutorado, às vezes eu olhava para fora, tinha clareado o dia, eu estava tão empolgado ali escrevendo que eu ia dessa maneira. Agora, no pós-doutorado, eu tentei fazer a mesma coisa, mas já estou 5 anos mais velho e eu não conseguia ir tão longe, mas eu também ia por aí, era um área tranquilo que eu conseguia trabalhar bem. Ô, Bom, mas Márcio, que é legal, engraçado ótimas isso dicas. e é engraçado isso para tese de doutorado, né? Minha tese de doutorado também, eu ficava no escritório até 6, 7 da noite, e aí ia para casa jantar, enfim, tomar um banho, relaxar um pouco, desconectar um pouco. E aí eu voltava para o escritório e ficava no escritório das 9 até 2 da manhã, quando não passava 3 da Ah, manhã. Então, esse período da tese é um período bastante solitário e que eu também, de vez em quando, você via, estava amanhecendo. sim, é bem sofrido, mas é para um propósito importante, né? Se não for sofrido, não, tem horas que não tem jeito, né? Tem que ser assim mesmo. Tem pessoas que se organizam bem, que conseguem fazer aquilo tudo organizado, né, durante os 4, 5 anos de curso, vai escrevendo aos poucos. Eu não sou muito assim, não. Até por conta dos créditos, as dificuldades que elas vão surgindo, as ideias que vão aparecendo, né? Mas, enfim, Sim. cada um tem seu método e é importante também você dar suas dicas. Estou vendo aqui que entrou a professora Janaína Noleto, foi nossa representante do Ceará. Obrigado pela presença aí, professora. Um Sua live abraço foi a muito ela, legal também. É uma grande leitora, uma grande escritora, uma grande professora. minha Bom, querida a gente pessoa. tá. Sim, sim, Janaína é muito legal e foi muito divertido também a conversa que tivemos com ela. Bom, além disso, além de escritor, né, a gente já falou sobre um pouco sobre essa carreira de professor, sobre o seu dia a dia dentro da sala de aula, falamos sobre pesquisa, mas também você é advogado, né, e isso é muito importante na sua vida como profissional, né, você, além disso, tem uma atuação muito sensível no IBDP, você, enfim, tem uma advocacia pesada. E como é que você consegue, Welder, fazer essa divisão de tarefas, né? Como é que você consegue se dividir entre advogado e professor, né, na UFMT? E também se você vê, consegue perceber algum tipo de vantagem no exercício simultâneo dessas duas profissões. Você acha que isso é importante? Até que ponto você acha que isso ajuda? Ou eventualmente acaba te atrapalhando nesse sentido? E se você também consegue, como você consegue, melhor dizendo, dividir o seu tempo para, obviamente, não surtar, né? Porque a gente tem, principalmente nesse momento de crise que nós estamos vivendo, eu recebo muitas mensagens de vários alunos, pessoas novas, às vezes profissionais novos, falam, Márcio, minha cabeça tá, não consigo dar conta de tudo, não sei como é que você faz. Então, se você pudesse também dar algumas dicas nesse sentido para nós, seria legal. Mas, pô, isso realmente é uma dificuldade e isso necessita de um planejamento, de uma organização. E que, pô, inicialmente eu não tinha, depois você é imposto a isso. Então, eu me organizo, planejo a minha vida para que a gente possa conciliar a carreira como professor, principalmente como professor da Universidade Federal, que me acompanha semanalmente, com a carreira como advogado e conciliando isso com a família, né? Então, o meu planejamento, e fora o momento de lazer, realmente, que você destacou.
Então, normalmente, a grosso modo, minhas manhãs, em regra, são dedicadas a atividades da Universidade Federal e quando tem algum tempinho e eu estou com algum um objeto de pesquisa, sobra um buraco, eu também utilizo para escrever, enfim. Então, em regra, as minhas manhãs são dedicadas a atividades acadêmicas. Claro, excepcionalmente, a necessidade de atender algum cliente de manhã, você ajusta. Mas, normalmente, as minhas manhãs são voltadas a atividades da UFMT, precedidas, aí começando amanhã, eventualmente, com uma caminhada, uma corrida, uma atividade física. E aí um horário de almoço, que algumas vezes também é um momento de interação com a família. E aí meu período da tarde, em regra, é um período que eu estou no escritório ou por conta do escritório. Então, em regra, minhas tardes são sempre dedicadas à, à advocacia, né? E, e aí, final de tarde, enfim, aí início da noite é um outro momento que você concilia com a família e com o lazer, variando, claro, de acordo com cada dia. Então, esse é um pouco do meu planejamento de vida, que eu faço para me organizar, ter os meus períodos, os momentos para me dedicar à preparação de aula e dar aula, efetivamente, momento para dedicar ao escritório e momento para dedicar à família, tem que e momento para dedicar à escrita e atividade de pesquisa. Então, isso que é um pouco que eu procuro conciliar, que eu faço para organizar a minha semana e conciliar aí essas múltiplas funções com a vida. E aí você me perguntou vantagem e desvantagem, né? É uma pergunta bastante interessante, porque começando pela vantagem, e eu acho que a vantagem da carreira de professor e de autor, enfim, dedicado à pesquisa e à escrita, é que, de certa forma, você ganha uma maior respeitabilidade, um maior know-how, seja na própria carreira acadêmica, seja como advogado, né? Então, isso é perceptível. É curioso, hoje eu fui despachar pela primeira vez fisicamente com um juiz no meio dessa pandemia. Já havia despachado com juízes, desembargadores, enfim, virtualmente, sustentação oral virtual, mas foi a primeira vez hoje que eu fui despachar presencialmente. E aí tem a ver com essa questão da vantagem. Por quê? Na conversa, o juiz falou, pô, você é o que tem os livros escritos, né, que dedica a carreira acadêmica. Era um juiz que eu não conhecia, porque é um juiz que é penal e eleitoral, está no eleitoral. Então, como eu não atuo na área penal, então, basicamente não era um juiz do meu dia a dia de convívio. Sim, E aí esse foi um feedback interessante que diz respeito a isso. Você é lembrado e legal. conhecido É, pelo seu estudo, pela sua técnica, enfim, pela sua dedicação à carreira acadêmica. Então, isso sim, eu vejo efetivamente como uma vantagem. Você ganha uma respeitabilidade não há dúvida. É. pelo trabalho que desenvolve. Desvantagem, Márcio, desvantagem realmente é uma organização de tempo, porque você sacrifica, em alguns momentos, um tempo que você poderia ter a mais com a família, um tempo até mais com amigos. Às vezes é necessário isso, você abre mão de algumas coisas para conseguir conciliar uma carreira acadêmica e você, certamente também, essa dedicação à escrita, à pesquisa, à aula é algo que nos dá prazer. Então, você abre mão um pouco, a desvantagem seria esse menor tempo que se tem do que alguém que se dedica apenas a uma atividade. Claro, Então, claro. acho que a desvantagem, eu diria que é isso, que é essa organização de tempo, mas que nada que um planejamento, encaixando as coisas no seu devido horário durante a semana, você não consiga Não, equilibrar e encaixar isso. não se resolva, né? É aquela história, a gente tem que fazer escolhas e essas escolhas implicam em renúncias, né? Mas de Exatamente. fato é isso, uma organização, você com a organização consegue aproveitar um pouquinho de tudo, e isso que interessa, a gente consegue progredir, né? E essa é uma ideia interessante de fato. Bom, a gente está encaminhando para o final, mas eu queria te perguntar uma coisinha que algumas pessoas têm achado engraçado essa pergunta, outros Vamos lá. nem tanto, mas enfim, é, vamos fazer de conta que você tivesse um poder mágico de excluir alguma coisa que na sua rotina de professor não é das melhores, aquilo que não te apetece, né? Você eventualmente tivesse esse poder, você teria algo para excluir, algo que não é dos mais agradáveis, mas que eventualmente é importante, enfim. Se você pudesse citar alguma coisa assim nesse seu poder mágico, seria legal. Bom, poder mágico. Poder mágico seria buscar facilitar as atividades do professor extra sala de aula e preparação de aula. Então,
vários professores, eu não passo tanto por isso na FMT, mas eu sei de vários professores que têm uma dificuldade e uma, de certa forma, um pouco de burocracia com algumas exigências que se fazem ao professor. Mas eu acho que o maior poder mágico que eu poderia ter, Márcio, seria, pensando nesse poder mágico que você está concedendo, seria melhorar a remuneração dos professores no Brasil. Em outras palavras, seria dar maior incentivo à educação no Brasil. Acho que isso seria muito relevante para o nosso país, um povo ter maior educação, maior acesso à educação e maior qualidade na educação, e isso passa, de certo modo, com a melhoria na remuneração. Então, pensando especificamente aqui na área jurídica, isso passa, na verdade, desde o ensino básico, fundamental, Claro, claro. médio, enfim, superior. Mas eu acho que o investimento na educação e a valorização dos professores, eu acredito que seria a melhor forma de dar um poder maior aos professores para que possa exercer a sua carreira de professor sem preocupação com outras atividades. Então, isso seria o ponto que me parece, dentro desse poder que você me concedeu, que eu buscaria. Acho que a valorização do professor no Brasil, ela precisa ocorrer. A gente vê que em outros países isso é um pouco diferente. Então, acho que o poder seria esse. Uma melhora na Ótimo, remuneração para ótimo. dar uma maior qualidade aos professores na dedicação à atividade do ensino. Não, não tem dúvida. A gente percebe isso nitidamente, né? Eu já tenho 10 anos aí de Universidade Federal e mais 5 anos que eu tive trabalhando no mercado privado, e eu via nitidamente que várias pessoas que você sabia que tinham excelentes aulas, eram pessoas brilhantes e que eventualmente acabavam deixando a docência porque precisavam ir para outras carreiras, outras funções, e que se eventualmente você desse a ele melhores condições de salário, ele não teria saído. Você vê nitidamente isso. E você foi ótimo, você usou seu poder da melhor maneira possível, foi muito, muito boa a sua colocação. Bom, para a gente terminar, nós temos aqui, pelo minhas contas, 7 minutos, então eu queria te fazer uma última pergunta, na verdade, assim, na verdade, duas últimas perguntas. A primeira, você já tem aí alguns anos de estrada, né, a gente já falou sobre isso, e a cada semestre você tem novas dificuldades, né, nós estamos agora mesmo vivendo um momento muito, muito único, né, e o que te faz prosseguir? O que faz seus olhos brilharem para que a cada semestre você continue a lecionar, continue a assumir novas turmas, assumir novos orientandos, enfim, a prosseguir? Márcio, o que me motiva a continuar e a seguir, primeiro, uma satisfação e um prazer em que eu tenho exercer essa atividade, mas não só por mim, mas também quando você vê o interesse e a dedicação dos alunos em aprender, seja na graduação, na especialização ou no mestrado. Essa interação com os alunos e você ver essa sede dos alunos em aprender, e eu tenho muito a felicidade de ver sempre esses olhos brilhando dos alunos da graduação, dos alunos do mestrado, dos alunos da especialização que buscam ali um maior aprendizado para a sua vida profissional. Então, seja o prazer que isso me dá, seja a satisfação em ver os alunos buscando e aparentemente, de certo modo, atingindo aquilo que é o aprendizado, me motiva a continuar e me dá essa satisfação em continuar. Ótimo, ótimo. Obrigado, excelente colocação. Estou vendo aqui, Grande Mouta está conosco aqui, foi nosso representante do Pará, uma live sensacional. Obrigado, Mouta, grande mestre. Mouta é um professor fantástico, uma pessoa muito querida, um querido amigo, um grande pesquisador. Mouta, nosso abraço, receba o nosso abraço. Sim, muito obrigado por estar aqui conosco, meu caro. Bom, para terminar, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, que ainda vai nos assistir, que ainda não é professor, mas que eventualmente pensa em exercer a docência, e que está aqui, talvez até na graduação, ou eventualmente já se formou, mas enfim, que pensa em ser professor. E também para o pessoal que já é professor, mas que eventualmente está um pouco desanimado com a carreira, está encontrando dificuldades, e que eventualmente precisa de algum incentivo. Se você pudesse deixar uma mensagem para esses dois grupos de pessoas, eu agradeceria. Vamos lá, uma mensagem de incentivo. A primeira, eu gosto muito do pensamento do Confúcio, que é
clássico, conhecido por todos, por muitos, que é escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Então, se realmente for uma vontade e dá prazer lecionar, e sim, dedique-se a isso, a qualificar, a buscar, sem desanimar. E uma outra forma, ainda como um incentivo, Márcio, de se buscar não desanimar e seguir a vida acadêmica, e digo isso porque sempre foi a minha intenção desde a graduação e sou muito feliz por isso, e jamais imaginava ser aprovado na UFMT como fui com outros candidatos. Eu era o candidato mais novo, mas ao mesmo tempo era o candidato que tinha a maior produção acadêmica recente, porque os outros candidatos que tinham produção acadêmica eram pretéritas. Então, isso me fez, e foi uma reflexão que eu tive naquele momento de emoção, o discurso de Steve Jobs, de que quando Steve Jobs estabelece que a gente não consegue ligar os pontos olhando para frente, a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás. Então, que tem que confiar nos pontos que se ligarão algum dia no futuro. E a dedicação, acadêmica, como professor, como pesquisador, essas coisas se ligam e se somam e, de certa forma, traz, em algum momento lá na frente, uma explicação para toda a dedicação que se dá. Então, o Steve Jobs continua dizendo que tem que confiar em algo, seja no próprio instinto, seja no destino da vida, seja no karma, e diga que deve se confiar, seja no que for. E que isso deve ser um motivo aí para não desapontar, não desistir, e isso ele diz que foi o que fez a diferença na vida dele, e eu não tenho dúvida de dizer que é o que fez e que faz a diferença na minha vida. Quando eu comecei e me mudei para São Paulo, buscando a qualificação, buscando me dedicar à vida de professor, buscando me dedicar ao mestrado, especialização, buscar a qualificação, eu jamais imaginaria que ingressaria nos quadros da FMT com 27 anos, foi a idade que eu fui aprovado, Márcio, novo, como candidato mais novo. Mas quando eu, naquele momento, parei para olhar para trás, eu vi que os pontos se ligaram. 5, 6 anos que eu tive de dedicação acadêmica, a trabalhos publicados, enfim. E eu acho que isso continua cada vez mais os pontos se ligando. E isso fez com que toda a dedicação posterior com o doutorado, os trabalhos em si, o que culminou na minha última e maior satisfação acadêmica e profissional, que foi ter sido nomeado no grupo de trabalho para aperfeiçoamento das ações coletivas do CNJ, e foi o momento que me permitiu estar ao lado do professor Humberto Eudório Júnior, professora Tereza Rodalvin, professor Sérgio Shimura, para fazer menção a 3 dos que eu mencionei como inspiradores meus, e estar ao lado deles, junto com diversos outros colegas extremamente qualificados, e que resultou no anteprojeto de lei de ação coletiva que está em trâmite no nosso Congresso. Então, os pontos se somam, e algum motivo, se houve esse convite, tem uma explicação. Claro, claro, não, que dica. É interessante porque é isso que você colocou, né? Você conseguiu fechar, pelo menos até agora, nesse momento, todo esse ciclo, e isso é muito recompensador, não tem dúvida, né? E os professores que lá atrás te ajudaram, certamente que se veem recompensados, estarem ao seu lado trabalhando. Bom, meu cara, a gente tem aqui um minutinho, eu queria mais uma vez agradecer muito, muito mesmo a sua contribuição, foi excelente a nossa conversa, eu nem vi o tempo passar, fiquei muito feliz de poder contar com a sua participação aqui. Eu queria mais uma vez te agradecer e dizer que essa live ela vai ficar salva no IGTV, ela vai para o meu canal do YouTube também. O pessoal que está nos conhecendo agora, eu queria convidar a continuar nos acompanhando o projeto até o final. Amanhã nós vamos ter mais um episódio às 20 horas com o professor Cláudio do Piauí. E ao final a palavra é sua, meu caro. Mais uma vez, muito obrigado. Márcio, eu quero agradecer o convite, por esse momento de felicidade de conversar contigo e pensar e expor um pouco minha vida, e desejar que a gente possa se ver em breve, presencialmente, em algum evento do processo que nos une e nos possa nos abraçar e, enfim, encontrar. É isso. Obrigado mais uma vez e um abraço. Obrigado, meu caro. Conte comigo, precisar, estamos à disposição. Forte abraço, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Se cuidem. Até lá. Um grande abraço. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.